Começando aqui o vídeo, falando do ponto de vista de Advaita Vedanta, falando do ponto de vista do não dualismo. Nós falamos em vídeos anteriores sobre a percepção de tudo que está aqui, de como nós percebemos tudo isso. Vamos mudar um pouquinho e falar de como nós nos percebemos agora. Nós nos percebemos como seres individualizados. Eu sou um indivíduo, você é um indivíduo, o outro é um outro indivíduo. Esta é a nossa experiência, depois de muito tempo com este corpo, mente funcionando e trazendo este tipo de insight para a gente. Mas quando você faz uma meditação profunda, isso deixa de ser verdadeiro. Você não se vê mais como um ser separado. Você percebe, não só na meditação, também quando você usa plantas de poder, ou quando você faz pranayama, que você entra num estado alterado de consciência, a sua mente muda, você percebe que não existe separação entre você e quem quer que seja. E essa experiência ela vai se tornando cada vez mais intensa, mais profunda, à medida que você vai estudando, experimentando, tendo a experiência direta com isso. Mas nós vamos fazer aqui algo que nós já falamos no vídeo anterior. 3 estados: vigília, acordado, onírico, estou sonhando, sono profundo. Nesses 3 estados existe experiência. No primeiro, que é este aqui, existe essa experiência de eu estar nesta realidade que é tridimensional, que eu posso tocar as coisas, que eu posso sentir. No sono, quando eu estou dormindo, eu estou sonhando, eu tenho a experiência de que faço várias coisas diferentes, por exemplo, pulo de um prédio, voo, atravesso o fogo, entro dentro d'água, e nada acontece comigo. Então, ambos têm aí algo similar. Aqui a experiência acontece e ela é registrada. No sonho, a experiência acontece e ela também é registrada. No sono profundo, a experiência é registrada, mas não tem experiência. Aliás, não tem identificação. Aqui existe identificação. Eu sou A, B, C, faço isto e aquilo, eu gosto disso, gosto daquilo. No sonho também existe uma identificação. No sono profundo, não. No sono profundo acaba a identificação, não existe nada. Mas tem consciência. Se não tiver consciência, a gente não lembra. Por que eu lembro quando eu acordo? Porque tem consciência. Pode não ter esta experiência de identificação, mas eu estou lá presente. Ponto. Feito isso, nós vamos agora para algo que é um pouquinho mais desafiador, que é assim. As correntes espiritualistas em geral passaram a chamar este mundo de mundo material, esta realidade de mundo material, e dizer que existe um outro mundo que é espiritual. Só que ninguém de fato consegue delimitar quais são essas fronteiras. Porque vamos lá, tem muita coisa que acontece aqui, a maioria delas inclusive, que são apenas experiência. É só experiencial, não tem como eu dizer assim, não, isto é material. Como ela acontece eu posso até dizer, mas a essência dela eu não posso dizer que é material. Tem uma coisa simples que cada um de nós pode fazer.
Você pegar seu dedinho, botar num pote de açúcar e pôr na língua, você vai sentir o doce do açúcar. Aí você vai perguntar, eu fiz isso esses dias, você vai perguntar para a inteligência artificial, como que isso funciona, como que acontece, né? Ela vai dizer, as suas papilas gustativas vão identificar isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vão discriminar toda a sua experiência, vão partir ela em pedacinhos, em palavras e explicar. Explique o doce do açúcar. Não dá. Você pode explicar como o corpo está sentindo aquela sensação, como isto vai para o cérebro, e do cérebro ele passa para a mente que está entendendo o que está acontecendo. Isso é possível. Agora, explicar o doce do açúcar, você não consegue. Pode tentar. O salgado do sal, o gosto de qualquer coisa, você não tem como explicar. A pessoa tem que experimentar por ela. Como a pessoa tem que experimentar por ela, para ela entender o que é que você está falando, uma pessoa que nunca comeu açúcar, quando só experimentar, vai dizer, nossa, o que é isso? Eu fiz uma experiência há alguns anos, eu fiquei 6 meses sem comer nada de doce, nada. E naquele momento eu gostava muito de bombons, sonho de valsa. E eu morava sozinho, eu fui ao mercado e chegando lá no mercado eu fiz a compra que eu queria, passei no caixa, tinha um bombom sonho de valsa, eu comprei. Eu botei na boca e cuspi. Não consegui comer, ele era muito doce para mim. Depois de 6 meses sem comer açúcar, ele era muito doce para o meu paladar. Ainda hoje eu não como, porque assim, ele realmente é muito doce. E quando você percebe o doce, você fala, é muito ou é pouco doce? Mas você não consegue explicar o que é o doce, só experimentando. E experimentar o doce é algo assim que leva a gente a pensar em outras coisas. Por exemplo, a individualidade que nós dizemos que temos é mais um hábito do que de fato uma experiência. Será que é verdade isso? Vamos ver. É assim. Então eu falo que eu sou um indivíduo, mas eu estou num grupo coeso, seja ele familiar, de trabalho, seja ele numa igreja, numa escola, seja onde for, um grupo que seja coeso, as pessoas estão todas ali, cada uma fazendo aquilo que precisa fazer para que o todo viva, eu perco a noção de individualidade, porque o grupo está funcionando, porque o grupo funciona como um. Quando que a individualidade aparece de novo? Quando o falso aparece, quando o ego aparece. Vamos lá. Ambiente de trabalho. Então, nós somos uma equipe de 10 pessoas e dessa equipe de 10 pessoas tem uma meta a realizar em um determinado período. E aí estamos todos trabalhando, cada um fazendo o seu, pá, vai. Quando está ali no trabalho, não pensa, só vai fazendo, vivendo, e o resultado aparece. Todo mundo comemora. Daí, esta equipe tem um chefe que tem um egão bem acentuado e que está almejando crescer na carreira dele. E não está errado, está tudo certo, faz parte desse sistema. Aí, na hora de falar, ele não divide o resultado com aqueles que ajudaram a fazer ou que fizeram a maior parte do resultado. Ele encampa o resultado como sendo dele. Eu fiz. Teve dia que ele não estava lá. Teve vários momentos em que ele estava se reunindo com outras pessoas que não tinham a ver com aquele trabalho. Mas na hora de assumir o resultado como sendo seu, ele desponta. Eu fiz. Tem uma história muito interessante quando se fala aí de pesquisa científica, de um pesquisador brasileiro que
ele teve um insight e ele desenvolveu um trabalho, e por esse trabalho que ele desenvolveu, o chefe do laboratório onde ele trabalhava ganhou o prêmio Nobel. E ele nunca teve seu trabalho reconhecido neste sentido. É o César Lattes. Ele fez uma pesquisa extraordinária, descobriu alguma coisa extremamente importante para aquilo que estava fazendo, só que, como naquele momento se considerava o chefe, a pessoa que encabeçava a pesquisa, ele não recebeu o prêmio Nobel. Quem recebeu foi o chefe do laboratório. E isso fala muito do que é o ego. O ego, ele se coloca dizendo assim: eu fiz, eu me aproprio do resultado, eu me aproprio de um livro, de um carro, é só a chave, mas representando o carro, eu me aproprio de tudo quanto é coisa. Eu me aproprio deste corpo, desta mente, deste coração, do nome, de tudo. Eu me aproprio de tudo. Me aproprio da felicidade, das coisas agradáveis que me acontecem. Eu só não quero me apropriar do sofrimento, a não ser que ele seja para me definir como: ai, coitadinho, estou sofrendo. Ai, que limitação. Aí eu me aproprio também. Então, esse apropriar-se das coisas que acontecem é muito próprio desse sistema, que é um sistema de corpo, mente, que foi construído assim, para esta manifestação que aqui acontece, que tem dentro de si um sistema direcional, um sistema diretivo, na verdade, que é o ego, e que acaba extrapolando as suas funções e se auto-identificando como o Senhor de tudo, o dono de tudo. Incorrendo, inclusive, no absurdo de achar que nós, seres humanos, somos donos do planeta. O planeta dá um chacoalhão, como dizia o Raul, que nem um cachorro chacoalha as pulgas e joga a gente para fora. A gente não é dono de nada, não. A gente não é dono do nome, nem dos nossos documentos, das nossas propriedades. Não é dono do corpo. Muitas vezes nem da nossa vontade. A gente é dono do quê? Não existe nada do que a gente seja dono. E a gente se apropria de tudo isso. E aí agora nós mudamos um pouquinho e vamos falar de karma. Nós dizemos que quando acontece alguma coisa não muito agradável, calma, é karma. Ou brincando, karma, que é karma. É karma pala. Karma é só ação. É mosquitinho. Sai, mosquitinho. Karma pala é o resultado da ação. Então, o resultado da ação é encampado como sendo meu. Então, por exemplo, eu tive a felicidade de estar no momento em que está tudo certo, eu sou promovido, eu tenho recurso financeiro sobrando, eu estou bem de saúde, sentimentalmente está tudo bem, minha família está tudo bem, está tudo em ordem, está tudo fluindo bem. E aí eu me aproprio do resultado falando: nossa, eu sou muito feliz, eu mereci tudo isso porque aconteceu isso, aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. E a hora que o resultado não me é assim tão... Esse mosquitinho tá chatinho. A hora que o resultado não é assim tão agradável, vamos lá, eu estou com uma dor de cabeça muito forte, minha pressão aumentou, meu peso aumentou, eu estou tendo uma série de problemas. Eu falo assim: nossa, eu estou assim, eu estou assado. Eu me aproprio de ambos os resultados, aquilo que eu chamo de negativo e o que eu chamo de positivo. No entanto, se eu me aproprio do resultado, existe aí uma falha,
como nós estávamos falando desde lá de trás até agora, o que existe aqui é percepção. E se eu me percebo como esta entidade que aqui está, como esta pessoa que aqui está, com seus sucessos e reveses, eu estou me enganando. Nós estamos falando desde o início que nós não somos esse corpo, que nós não somos essa mente. E se não somos o corpo ou a mente, como é que nós podemos nos apropriar de resultados, sejam eles positivos ou negativos? Não tem como. É ilógico. E aí, vamos um pouquinho mais para frente. Eu digo assim, karma que é karma. Karma phala, o resultado da ação. O corpo é o resultado da ação, porque se eu não sou a mente, se eu não sou o corpo é o resultado da ação, a mente é o resultado da ação. Uma ação anterior de outro corpo-mente que estava funcionando como instrumento para o único projetar-se naquele momento. E aí, a individualidade que existe ali, como essa daqui, não é absoluta, ela é relativa. Quando que eu consigo entender isso? Nos 3 estados de sonho, a gente percebe que na vigília eu estou acordado, interagindo com objetos que são palpáveis ou não. São palpáveis, este é palpável. Mas, por exemplo, o doce do açúcar não é palpável, no entanto, eu estou ali interagindo com ele. O salgado do sal, o azedo do limão, não são coisas que você explica. Calor você não explica, frio você não explica. Você pode explicar a reação química que acontece no corpo, mas a situação em si, você não tem como explicar. A pessoa vai ter que passar por aquilo para experimentar, para entender. Então, é assim, o karma, ele funciona justamente para trazer os efeitos daquela situação anterior para esta. Mas isso não significa, e isso é algo polêmico que normalmente as linhas espiritualistas discutem, isso não significa que haja uma encarnação, porque esse não dualismo, eu estou dizendo que só existe um, e esse um é indivisível, que ele é o todo, que ele é tudo que existe, que ele é perfeito e já tem tudo que é, ele não tem como se dividir numa centelha, numa gota, num pedaço, num fractal, seja a palavra que você quiser. É só um. É só um se apresentando aqui como aquilo que ele é. Os mestres, que têm muito mais condição que a gente de falar a respeito disso, falam coisas muito interessantes. Por exemplo, eu estava vendo um diálogo entre Sri Ramakrishna e uma pessoa que estava muito aturdida com aquilo que ela vivia. Aí o homem senta-se na frente do Ramakrishna e fala assim: mestre, eu não aguento a minha vida, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo, é pesado, não sei o que, e falando. O Ramakrishna, com toda a bondade e amor, fala assim: para quem isto tudo vem? O homem ainda não entende. O Ramakrishna continua insistindo e falando, e vai seguindo. Fala, para quem isto vem? Até que o homem entende e fala, para mim. Meus karmas não me deixam em paz. Meus karmas fazem eu viver esta vida dura desse jeito. O Ramakrishna aí pergunta, seus karmas, para quem esses karmas vêm? Para mim.
Então eu pergunto, quem sou eu? Ramakrishna fala para ele, pergunte, quem sou eu? Se esses karmas vêm para mim, quem sou eu para quem estes karmas vêm? Se este eu é falso, falso no sentido de que ele tem uma realidade relativa, quando você investiga, você não encontra nenhum eu, o karma também não tem onde prender. Vamos lá. Aqui eu tenho um gancho imaginário. Eu vou prender essa argola num gancho imaginário. Não prende. Não cola, ela cai. Não tem como ela grudar. O gancho é imaginário. O eu, o pensamento eu, é esse gancho imaginário. Onde todo o resto gruda. Onde todo o resto conecta. Assim, quando eu falo meus karmas, eu peguei o eu, pus um M na frente, um S depois e ficaram meus karmas. Que karma? O karma produziu este corpo e esta mente, que não são meus. Se fossem meus, eu podia levar embora quando eu sair daqui. Não tem como. Tem como eu levar este corpo e esta mente embora? Não tem. Não é possível. Então, assim, se não é possível, então, este corpo e esta mente são transitórios, temporários, e do mesmo jeito que apareceram, vão desaparecer. Do mesmo jeito que foi feito, vai se desfazer, vai se desagregar tudo, vai sumir tudo, vai desaparecer tudo, para criar novos corpos, novas mentes. Então o karma ali é uma falácia, assim como o pensamento eu, que enganchou no karma. Aí o Ramakrishna, explicando essa situação, ele fala para o homem, se os karmas não existem, porque aquele em que ele se apega não existe, cadê o sofrimento? O sofrimento não é real. A realidade dele é a realidade que acontece com um ator numa peça. Aí o homem fica meio assim, né? Ele fala, vamos um pouco mais fundo. Ele fala, nós temos aqui o período que a gente fica acordado, que é o estado de vigília, o período que a gente dorme e sonha, que é o estado onírico, e tem o período de sono profundo. No primeiro, a gente está tendo experiência aqui, é como é que fala? Um sonho lúcido, estamos vivendo aqui. No período onírico, no estado onírico, temos sonhos mirabolantes que voamos para lá e para cá, fazemos coisas, vamos, voltamos, etc. E no estado profundo, a gente não lembra que está lá, porque não tem percepção de eu, não tem percepção de individualidade. Esta percepção apaga, porque a mente apaga. No entanto, eu sei que eu estava lá porque a consciência estava lá. Não há mente. Não há este processo de mente, intelecto, ego. Mas eu estava lá. Não este eu, este ego. A consciência estava lá, no sono profundo. Dentro da experiência de ser o todo. Eu me lembro que é muito bom. Não tenho conta para pagar. Não tenho gente me perturbando. Não estou perturbando ninguém. Não tem mosquito igual está aqui o tempo inteiro me picando, rolando para lá e para cá. Não tem nada disso. É só a bem-aventurança. Como dito em sânscrito, Satchit Ananda. É só a bem-aventurança. É só a bem-aventurança que existe. Não existe bem, não existe mal. Só a bem-aventurança. E aí, quando o Ramakrishna fala isso, ele diz assim, você está aqui acordado, sofrendo porque você tem karmas. Você vai dormir, estes sofrimentos se alivia ou não, dependendo do que você tem no sono. Mas quando você vai para o estado profundo, tudo some, tudo desaparece. Cadê seus karmas? Cadê você?
Não tem nenhum você ali. E aí, muito sério, com muita bondade, depois que o homem pensa, ele fala assim: por que que quando você acorda, você veste de novo os karmas? Por que que você não permanece na experiência, na vivência da bem-aventurança que você é? Sem ego, sem desejos, sem intelecto, sem pensamento, sem nada. Por que você não permanece? Porque você deseja voltar para cá. Você deseja continuar. E o desejo traz o karma, que traz a experiência, que vai trazer tudo mais. Mas então como é que eu faço? Eu não consigo ficar lá direto. Não consegue enquanto você não entende o que é. Quando você entende o que é, você começa a buscar. Vou contar uma experiência pessoal. Eu disse alguns vídeos atrás que eu iria contar por que eu comecei a buscar isso. Sempre busquei espiritualidade, mas desta forma não. Aqui no meu canal tem dois vídeos, um que é meu e um da minha esposa, quando a gente teve uma experiência de pular de paraquedas. Eu estava num estresse danado e ela me levou para o Centro Nacional de Paraquedismo, a gente morava lá perto, para pular de paraquedas. E eu briguei com ela, falei que eu não ia pular, imagine, eu pular que nada. No fim cheguei lá, olhei e falei, quer saber? Que vá. Eu estava muito estressado com o trabalho, com o dia a dia, era um final de semana, subi no avião e pulei. Uma das melhores experiências que eu tive na vida. Quando o paraquedas foi em queda livre, quando nós estávamos em queda livre, porque eu saltei, a gente salta com o instrutor, né? Sem nunca ter saltado, você tem que saltar com alguém que saiba. Saltando com o instrutor, em queda livre, aquela adrenalina toda, aquela aceleração toda, me deu um enjoo que quando ele abriu o paraquedas, assim, eu dei um tranco, eu falei para ele, Paulo, eu vou vomitar. Ele falou, vira para o lado e vomita. Tá tudo certo. Virei, vomitei, e de repente fez um silêncio. Um silêncio absurdo, eu nunca tinha ouvido. Tinha ruído, mas por trás daquele ruído todo tinha um silêncio. Algo assim, muito profundo. Quando eu desci no solo, eu estava, parecia uma boneca de pano, mole, virado. A minha esposa não, ela estava bem, mas eu parecia um boneco de pano, jogado para lá e para cá. Eu perdi noção de onde eu estava. Eu fui na lanchonete que tinha à época no centro de paraquedismo, tomei um refrigerante, estava assim, um monte de gente em volta e tal. Eu estava tão sem noção que eu dei um arroto daqueles, assim, minha esposa falou assim, ih, que isso? Eu comecei a rir. Eu estava me sentindo tão livre, depois de ter ouvido aquele silêncio. No momento que eu ouvi aquele silêncio, uma voz gritou aqui dentro, eu vou morrer! Outra voz apareceu e falou assim, pois morra, e me deixa experimentar isso. Acabaram as vozes e ficou só o silêncio. Depois que eu desci, depois de voltar para a minha rotina, eu levei mais ou menos uns 15 dias em paz, só por ter experimentado esse silêncio tão profundo que cada um de nós tem dentro de si e que aparece num momento como esse, em que existe algo assim que o ego identifica como sendo, eu vou morrer aqui, é um risco, eu vou morrer, e ele vai morrer, porque ele nasceu, se ele nasceu, ele vai morrer. Você não. Você nunca nasceu, como é que você vai morrer? Com isso a gente encerra. Muito obrigado por ouvir, por assistir. Beijo no coração.